muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Protagonistas do Campo. Aqui acreditamos que o conhecimento transforma e que a sustentabilidade é o caminho inevitável e mais promissor para o futuro da produção de alimentos no Brasil. Hoje vamos olhar para o papel que o nosso país desempenha e ainda pode desempenhar como líder global de sustentabilidade na produção animal. Em um mundo em que exige cada vez mais responsabilidade ambiental, o Brasil tem mostrado soluções reais que integram produtividade, preservação e protagonismo social. E nesse episódio vamos refletir sobre como iniciativas locais podem se tornar modelos globais. Como podemos gerar novas oportunidades para o produtor rural e por que o Brasil precisa se ver e ser visto como um guia para a produção sustentável. Eu sou Renata Fernandes, sou zootecnista, apaixonada pela produção animal, apaixonada pelo agro e apaixonada por comer proteína animal. Dediquei meus últimos 18 anos principalmente à bovinocultura de corte e de leite. Atualmente eu conduzo a área de sustentabilidade na Elanco Brasil, na qual eu conduzo um projeto focado na utilização de aditivos para incrementar a produtividade e reduzir gases do efeito estufa, tanto para bovinos quanto para aves e suínos. E hoje eu tenho aqui duas convidadas mais do que especiais, duas mulheres pelas quais eu tenho imensa admiração e que há muito tempo vem fazendo a diferença, né, nesse agro brasileiro, na produção de proteína animal. Sula Alves, diretora da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e Fernanda Rou, nossa diretora-geral da Elanco. E para começar, eu quero pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes. Então, Sula, você pode contar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação? Olha, bom saber que a gente está aqui com uma zootecnista e uma veterinária, porque a nossa formação está aí nas ciências da terra. Eu sou formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, onde eu descobri ali meu interesse pela avicultura, né, e também na suinocultura, que são duas cadeias que andam muito ligadas. Então, atualmente eu sou diretora técnica da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, entidade que representa, né, os interesses dos setores de aves e suínos, especialmente, né, e lógico que a gente faz muita ponte, muito trabalho com todas as outras cadeias de proteína animal. E tenho aí seguido, né, tanto pela BPA quanto pelo International Poultry Council, os temas de sustentabilidade também. Legal, legal. E Fernanda, primeiro, Fernanda Rou, Fernanda Roi, você pode contar um pouquinho para a gente e aproveitar e se apresentar aí para os nossos ouvintes? É Fernanda Rou, eu sei que meu sobrenome muitas pessoas têm dificuldade para falar, mas é inclusive o sobrenome aí de origem escocesa, mas a família é chinesa, porque meu tataravô foi da Escócia para a China. Ah, tá explicado. Muito bom saber. Mas eu sou formada, então, em veterinária e me formei na Unesp, em Botucatu, e desde a época da faculdade comecei a trabalhar com bovinos e despertei o interesse para o agro, primeiro, né, com a cadeia de produção de leite, depois carne. E depois, quando eu entrei para o meio corporativo, trabalhando para a indústria de saúde animal e para as empresas farmacêuticas da área veterinária, eu acabei entrando em contato com as outras cadeias de produção, então suínos e aves, que para a Sula já começou desde a época da faculdade, para mim acabou, obviamente eu estudei sobre isso na faculdade, mas acabei trabalhando com isso depois já dentro do mundo corporativo, e aí comecei a trabalhar tanto com suínos e aves, além de bovinos, mas também animais de companhia, né, os pets, que também estão aí em alta e faz parte aí do escopo de trabalho na Elanco também. Bom, vamos para o nosso primeiro bloco. Nosso primeiro tema, a gente quer explorar um pouquinho aí do passado, presente, a visão de vocês aí para o futuro do agro brasileiro. Então, minha primeira pergunta vai para a Sula. Sula, olhando para a história da produção animal no Brasil, quais os avanços você destacaria que nos trouxeram até esse ponto que estamos hoje? E onde que é que o Brasil está sendo visto aí como um protagonista global? E o que você vê também que já mudou na mentalidade e nas práticas do setor aí nessas últimas décadas?
Eu gosto bastante, Renata, de lembrar de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, né? E é muito legal quando a gente fala um pouco da história, dessa trajetória da produção animal no Brasil, né? E aí, no caso, vou destacar aqui a questão da avicultura, né? Que nós somos os maiores exportadores, um dos maiores produtores e maior exportador mundial, né? De carne de frango. E não fica diferente, né? Com outras cadeias, né, Fernanda? A gente também teve uma evolução muito bacana, mas a gente tem registro, inclusive, da chegada de alguns animais que não eram tipicamente, né, daqui, como no caso a própria galinha, de 1500. Sabia que tem a data do registro da chegada das primeiras aves É no Brasil. mesmo? Chegaram Nossa. na Frota de Cabral e relato ali, então, de Pero Vaz, que havia um certo medo, não queriam pôr a mão na galinha. E hoje a gente é um dos maiores produtores. Então, de onde a gente veio, né? De quem tinha medo para quem agora produz e exporta para muitos países. A gente também exporta bovinos, né? Um dos maiores exportadores, o maior, inclusive, e diversos outros animais. Então, tanto, né, na produção avícola, suinícola, bovino, de carne, enfim, nós estamos aí na frente, né, na vanguarda, e estamos com essa história, né, de sair de um mero, né, receptor e hoje, então, produzir e fazer a grande produção. E, logicamente, estar no mercado de exportação é um dos impulsionadores, né? A gente tem muita demanda, isso acaba fazendo com que a gente eleve muito o nosso nível de atenção, a nossa exigência, a necessidade de aperfeiçoamento, porque justamente leva a gente a ter que, como bom fornecedor, pensar o que meu cliente quer. E nisso, em se preocupar com o que o consumidor em geral quer, levou a gente a um nível de aperfeiçoamento, né? Lógico que não somos perfeitos, mas temos uma qualidade que é se preocupar, se atentar ao que o mercado consumidor quer. E são muitos, né? Falando pela carne de frango, né? Que eu tenho aí mais proximidade, a gente hoje exporta para mais de 150 destinos. Então, é desafiador, né, Renata? E traz também para a gente muito conhecimento e muita condição de se aperfeiçoar, né? De melhorar bastante no dia a dia. Nossa, exatamente, atender a demanda de 150, imagina, são muitas exigências, né? E aí tem que se transformar o tempo inteiro ali. É bem interessante. E aspectos que são para além da qualidade, né? A gente está muito sempre preso e pensando bastante na questão da qualidade, mas vamos trazer já o tema sustentabilidade, né? Que a gente vai discutir bastante aqui. Atributos que antes eram atributos de qualidade, eles se ampliaram, né? E a sustentabilidade faz parte desse atributo de qualidade, né? Então, muitas questões que antes elas eram apenas um nicho de mercado, era uma questão muito específica, hoje elas se tornaram aspectos primordiais e que se tornaram atributos de qualidade e, claro, de sustentabilidade, né? Então, para além da questão da qualidade e da segurança do produto em si, a gente tem uma atenção muito especial com os aspectos sociais, que é a necessidade cultural daquele consumidor. Quem é aquele consumidor naquele país que tem uma religião diferente? Por que eu tenho que me preocupar e respeitar, né? Isso também é sustentabilidade, eu pensar, né, nesse aspecto social do hábito de consumo, que tipo de produto eu vou elaborar e o que eu tenho que levar em consideração no meu processo produtivo. Então, é muito bonito quando a gente fala dos desafios da sustentabilidade, das atividades, né, seja de aves, bovinos, suínos ou outras espécies, da proteína animal em geral brasileira, porque o fato da gente estar como um grande player mundial de produção e exportação de proteínas, a gente faz isso porque a gente presta atenção nesses detalhes ou a gente atende e trabalha conforme demandas, né? Então, isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bonito pensar no quão sustentável é a gente pensar no que o consumidor se interessa e como é que eu vou fazer isso. Fernanda, olhando para o presente e para o futuro, quais são os movimentos mais estratégicos que já estão moldando esse agro sustentável e inovador que a gente quer construir? Um ponto central é um pouquinho do que a Sula comentava aqui, né, sobre o consumidor. Então, muito do que acontece, né, e por que a sustentabilidade virou pauta prioritária para a gente no agro, é o fato do consumidor hoje querer
saber mais sobre isso e não só querer saber mais, mas exigir mais. Então você pega as novas gerações, né, tanto millennials como gerações até mais jovens, são consumidores que querem proximidade com a marca que eles consomem, são consumidores que querem saber mais sobre o produto e a empresa que eles estão consumindo e comprando. Então, se eu vou tomar um leite, comer um ovo, comer uma carne, eu quero saber, né, como que esse produto foi produzido, da onde veio, quais que eram as práticas usadas. Diversas pesquisas de mercado, inclusive, mostram, né, que os consumidores querem sim saber como que esse animal é cuidado. Então, pensando em bem-estar animais, quais são as práticas, né, em bem-estar animal, quais são as práticas usadas e também qual que é o impacto, né, da produção no meio ambiente e o que os produtores estão fazendo para preservar o meio ambiente aliada à produção de proteína. E aí eu acho que nós, como setor, temos que reconhecer essa demanda do consumidor, né? E não tentar navegar contra a maré, vamos dizer assim. A gente tem que reconhecer essa demanda do consumidor, reconhecer que isso é importante para o consumidor de carne, de leite, de ovos, e se adaptar a ela, né? Pensando tanto nas práticas hoje, que já são usadas aí em muitas fazendas e granjas, mas também o que a gente quer para o futuro e quais são as práticas que a gente vai adotar daqui em diante. E um exemplo, acho que bacana que a gente tem no Brasil sobre isso é a própria integração lavoura-pecuária, né? Ou lavoura-pecuária-floresta. Então, você tem um produtor que otimiza o uso da terra e dos recursos naturais, que consegue integrar diversas, né, culturas e sistemas produtivos na mesma área, aumentando produtividade, aumentando eficiência e, com isso, também melhorando a sustentabilidade. E o Brasil é um exemplo, né, desse tipo de integração de sistema. Hoje, pegando o dado aí de 2021, a gente tem no Brasil em torno de 18 milhões de hectares que já utilizaram esse sistema e a previsão é que 2030 vai dobrar, vai chegar em 35 milhões de hectares no sistema de integração lavoura-pecuária. E isso é super importante, porque mostra como que o produtor consegue aliar eficiência, produtividade e sustentabilidade, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ver, né, exemplos como esse, práticas que o Brasil está adotando para que seja um agro sustentável que vá de encontro com essa demanda do consumidor. Bom, agora vamos entrar no segundo bloco em que a gente vai falar com uma palavra muito forte para o momento aí da sustentabilidade, que é a responsabilidade. Então, Sula, quais são hoje os diferenciais concretos do Brasil nesse cenário global da produção animal responsável? Né? O que a gente ainda pode avançar para consolidar aí essa liderança? Uma pergunta bem interessante, né? Até porque leva a gente a pensar, né, sobre o que é responsabilidade. A gente está falando de produção animal, sustentabilidade, e eu sempre falo que a sustentabilidade começa com a sanidade, né? A gente tem que lembrar muito disso. A sanidade animal no Brasil, ela tem um aspecto diferenciado. Eu acho que isso confere uma condição de sustentabilidade muito grande, né? E é lógico, né, a responsabilidade que a gente pensa, né, nesse aspecto da sanidade, da saúde única, né, o quanto que a gente tem de peso sobre isso e responsabilidade, né, em si, sobre essa questão, mas acho que fala muito alto, né? Mas saindo do aspecto da saúde animal, que eu acho que é a base, né, a sanidade é a base de toda a produção animal, pensar, como a Fernanda bem ressaltou, do que meu consumidor quer, o que é que eu vou me preocupar, né, sobre o que ele quer saber da minha produção. Aí eu acho que a responsabilidade é fazer essa empatia, esse trabalho de empatia também, né? Lógico que de uma forma muito holística, né, muito mais ampla, eu pensar o que hoje meu consumidor está preocupado, o que eu preciso, então, como produtor, buscar enfatizar, né? Então, eu acho que a gente tem muita história, muita coisa boa para trazer nesse aspecto e para de certo modo, se comprometer, né? Acho que a responsabilidade vem nesse aspecto, né? Pensar no impacto da minha produção, pensar no quanto que eu tenho que mostrar e evidenciar, né? O que eu tenho realmente feito para atender esses anseios e o quanto que minha produção, de fato, está sendo empática em pensar o que o mundo anseia, né?
Legal. E, Fernanda, você tem essa visão mais empresarial, mais ligada a negócios, né? O que você tem visto no campo, na Elanco, enfim, que conecta essa produtividade com a responsabilidade? Bom, na Elanco a gente tem como compromisso, né, vamos dizer, com o mercado e compromisso com os nossos clientes, trazer inovações que melhorem a saúde e o bem-estar dos animais. Então, como a Sula bem comentou, a sanidade ela é a base, né, de tudo. Não dá para a gente falar em produtividade ou sustentabilidade sem um animal saudável. Diversos estudos, inclusive, mostram o quanto que um animal doente, né, acaba perdendo em produtividade e até emitindo mais gás metano, né, e outros gases aí que prejudicam o meio ambiente. Então, a Elanco tem esse compromisso e aí o ponto de partida nosso, né, por ser uma empresa de saúde animal, é a ciência e a pesquisa. Então, continuar investindo em projetos, né, de pesquisa que tragam soluções que vão melhorar a saúde, o bem-estar dos animais e a sustentabilidade, ter essa responsabilidade, esse compromisso com o setor. Então, um exemplo disso, a gente tem o nosso time global, claro, de pesquisa e desenvolvimento, baseado em vários países, principalmente Estados Unidos e na região da Europa, mas a gente tem também um time baseado aqui no Brasil, pesquisadores que fazem parte do time global, mas que estão baseados aqui, olhando para o Brasil e entendendo as demandas específicas do nosso mercado, né? Quais são as demandas específicas do mercado brasileiro, como que a gente pode trazer soluções customizadas para o mercado brasileiro. Inclusive, há poucos anos, né, a gente lançou um aditivo alimentar para bovinos, que é o Zenprova, à base de narazina, que veio justamente desse time local aqui, entendendo que a maior parte dos animais no Brasil estão a pasto e não confinados, né? Que tipo de aditivo pode ajudar na eficiência alimentar, no desempenho, e foi por isso que surgiu o Zenprova e que ele consegue contribuir não só com desempenho e eficiência alimentar, mas também recentemente a gente recebeu a indicação dele, né, aprovada pelo Ministério, inclusive, como um redutor da emissão de metano entérico, né? Os animais no processo digestivo, eles acabam emitindo, né, gás metano, é o processo natural do bovino. E a gente conseguiu também, com os dados de pesquisa e trabalhos com Embrapa e as universidades, mostrar realmente que ele também tem esse potencial de reduzir o gás metano. Então, quando a gente fala, né, da responsabilidade, isso é uma responsabilidade com o setor, né, em conseguir trazer mais dados, trazer ciência, trazer mais informação para gerar mais valor para a cadeia como um todo. Inclusive, a gente conseguiu também certificar vários produtos da Elanco, né, tanto com selo bem-estar animal, mas também com selo de redutor de pegada de carbono, que é o caso desse produto que eu estava comentando, e até do Rumenzin, que é o líder das monenzinas e foi pioneiro, né, como monenzina. São certificações que a gente conseguiu pela Fair Food, e esses selos eles vêm justamente para gerar mais valor para a cadeia, né? E é mais um instrumento e uma ferramenta para os nossos parceiros e os produtores em como comunicar, né, as práticas que eles adotam e como que eles geram valor para esse consumidor mais exigente. Excelente. Bom, vamos para o nosso bloco número 3 aqui, onde a gente vai olhar um pouquinho para os desafios e também para as oportunidades que a gente tem aqui no Agro Sustentável. Sula, apesar dos avanços, a gente sabe que a gente ainda tem algumas resistências e alguns desafios aí no setor. Para a BPA, quais são os principais obstáculos que nós temos, tanto interno quanto externos, que o agro brasileiro precisa ainda superar para garantir esse crescimento sustentável e competitivo? Olha, uma das missões que a BPA tem é comunicar o setor, né? É ser a imagem do setor e levar a imagem do setor de fato como ele é. Então, a comunicação ela é um desafio não só para o nosso setor de aves e suínos, mas ele é um desafio para o agro brasileiro em geral. Então, eu acho que esse é um dos desafios. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. A gente precisa melhorar a forma como a gente mostra, que estava falando inicialmente, né, de se ver e ser visto, porque dentro do aspecto, né, ESG, a gente não basta a gente fazer, a gente tem que evidenciar, a gente tem que demonstrar. E muitas vezes a gente peca um pouco nisso, né? A gente sabe o que está fazendo, nós temos a nossa aptidão natural para produzir, que acho que isso é um destaque e algo que a gente precisa explorar melhor.
Nós estamos trabalhando em um país que tem condições naturais para produzir. E essas condições naturais dão melhores condições de exploração dos recursos. Isso é sustentabilidade. A gente vê muitas vezes em alguns países campanhas, compre localmente, mas o quão sustentável é uma produção local se aquela região não tem aptidão para aquela produção, né? Você como zootecnista sabe muito bem, a gente fala muito de aptidão, né? De trabalhar com uma determinada raça de animal, para determinadas regiões, o quanto que eu vou ter melhor produção. A sustentabilidade é isso, é eu produzir dentro de um aspecto que eu tenha aptidão, que eu tenha vocação para fazer. E o Brasil tem vocação natural para o agro, tem aptidão natural para o agro. Então a gente tem que usar melhor os recursos, a gente tem sim coisas a melhorar, mas a gente tem que trabalhar muito em mostrar aquilo que a gente tem e mostrar de maneira apropriada. Às vezes é tão complexo, né? Tá falando dos produtos que são desenvolvidos pela Elanco para poder melhorar o rendimento zootécnico, são coisas que vão melhorar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E é tão, às vezes, complexo você explicar isso para um consumidor comum, né? Então, essa tradução do que a gente faz e efetivamente produz e consegue avançar, às vezes ela é muito complexa mesmo, Eu né? diria mais, até chegar no consumidor comum, esse tipo de informação, né? A gente tem muita facilidade, eu vejo isso aqui no setor, né? A gente fala muito para dentro, muito bem para dentro do Muito agro, bem para né? dentro. E para fora a gente tem uma certa dificuldade de comunicar, né? A A gente gente está fala. distante, né, dos grandes centros nesse sentido, né? É. E acho que eu concordo muito como um super desafio nosso, porque a gente tem hoje muita gente com pouca informação, né, falando aí com esses receios em relação a como que os alimentos são produzidos, e a gente tem a gente aqui com muita informação dentro do agro, mas falando pouco, né? Eu acho que é um Exato. grande desafio para a gente olhar para isso, né? Dentro de como que a gente consegue se comunicar, chegar nesse consumidor que, de fato, ele precisa dessa informação. Exato. E acaba dando espaço para, às vezes, quem não sabe falar. Esse é o problema, né? Quem está ali conhecendo, está no dia a dia, está fazendo, não vai para a mídia, não vai para determinadas oportunidades e espaços de comunicação falar e acaba dando espaço para aquelas pessoas que são interessadas, mas são curiosas e não estão bem embasadas. Então, a crítica e aí, no caso, uma das missões que a BPA tem é justamente fazer, né, e especialmente fora, né, tanto dentro do Brasil, mas fora do Brasil, levar essa comunicação, mostrar quem é o setor, né, agro em geral, a gente acaba falando do agro em geral, mas voltados muito para as nossas proteínas que a gente representa, e tem essa preocupação, porque a comunicação é um gap muito grande que a gente tem. Com certeza. E Fernanda, do lado das oportunidades, quais as iniciativas que você acredita que podem acelerar mais essa transformação do campo, tornando o agro brasileiro ainda mais inovador e forte no cenário global? Eu concordo totalmente com a Sula, né, na questão da comunicação, porque realmente, se a gente não consegue se comunicar bem, a gente não passa credibilidade e transparência, né? E eu acho que isso é essencial para o, né, vamos dizer, para o nosso agro do Brasil ser forte, a gente precisa gerar, né, confiança, transparência, credibilidade. E sem uma boa comunicação fica muito difícil de fazer isso, né? Então, eu acho que é um papel de todos nós melhorar essa comunicação do setor. E quando a gente fala até de transparência, né, e credibilidade, algo que está sendo muito debatido, né, no setor de bovinos é a própria rastreabilidade individual do bovino, porque o processo de rastreabilidade ele consegue trazer, né, uma transparência maior para a cadeia produtiva, consegue até ajudar o próprio produtor a gerenciar melhor as informações e os dados, né, que ele tem dos animais da propriedade, consegue eventualmente até trazer mais retorno para o produtor, pensando que animais rastreados tendem a ser mais valorizados, né, pela essa própria pressão do consumidor e das demandas do mercado. Então, acho que é um ponto que tem sido muito discutido e é um ponto central em fortalecer realmente o setor, né, se a gente conseguir dar esse passo na rastreabilidade dos bovinos. E além disso, claro, né, falando de uma forma aí mais genérica do setor, mas a própria transformação digital e que acelerou muito, né, durante a pandemia, acho que foi um ponto central também para o setor se fortalecer
tanto do ponto de vista de tecnologias, né, que começaram a ser utilizadas assim nas granjas e nas fazendas, então aplicativos, facilidade de plataformas digitais, né, e de uso de tecnologias que ajudam no monitoramento de rebanho, monitoramento da atividade, os índices zootécnicos, né, que vocês zootecnistas sabem melhor do que eu Tem essa que dar uma parte. provocação, né? Pro bem, pro bem. Mas Essa discussão aqui entre Mas veterinários e aí ela deu uma zootecnistas. ressaltada aqui, positiva, ganhou pontinho com a não é? gente, ó, Índices zootécnicos, vocês são Ótimo aí isso. as experts do assunto. É. Mas eu acho que essa parte da digitalização foi muito importante, né? Tanto para essa melhoria da gestão dos dados, vamos falar assim, das fazendas, né? Para fortalecer e trazer mais informação, como também a própria divulgação de conteúdo e como fazer chegar, né, informação ao pequeno produtor, como democratizar, de certa forma, né, o conteúdo, informações técnicas que ajudem a elevar o padrão, né, de gestão e de produtividade das fazendas. Então, você tem até um exemplo que a gente tem o portal Cria Saudável na Elanco, né, como você cuidar melhor de um bezerro. Então, vídeos e artigos de fácil leitura, né, que podem ser usados aí pelos produtores, que estão totalmente disponíveis, né, na internet, com livre acesso, mas eu acho que fazer chegar também informação de qualidade é algo super importante para a gente conseguir elevar o nível da produtividade, né, e da profissionalização do setor como um todo e com isso fortalecer o setor. Posso pegar um gancho na fala? Por favor. A Fernanda falando a respeito, né, da gente ter aproveitado uma crise, vamos dizer assim, para gerar oportunidade. Eu acho que você estava perguntando no começo, né, sobre os diferenciais do Brasil. Eu acho isso coisa, a gente brinca muito, né, é brasileiro, não desiste nunca, mas olha uma coisa muito legal que eu consigo perceber e destacar, que a gente tem um diferencial nisso, a gente consegue trabalhar muito bem, buscando oportunidades no meio de uma crise. E eu acho que as crises que nós enfrentamos nos levou, né, o mundo todo, né? Mas olhando para o Brasil e a forma como a gente lidou assim com determinados momentos de crise, realmente trouxeram alguns avanços que a gente soube buscar e trazer oportunidades. Acho que isso é um diferencial bacana e acho que nessa fala aí da Fernanda fica bem claro uma das aptidões que a gente tem como brasileiro e como setor produtivo também. Olha, que bacana, que inspirador, né, isso, porque a gente precisa mesmo lembrar, né, o quanto que nesses momentos de crise vem a resiliência, né, a gente tem aí os grandes processos aí aprendizados. Bom, gente, a gente já está quase encerrando aqui, então eu queria entrar no último bloco, que é a gente deixar uma mensagem para o futuro, né, vamos... e aí eu desafio você, Sula, se você pudesse deixar uma mensagem aí para os produtores, para os líderes, para os jovens que estão querendo entrar aí agora nesse setor agropecuário, qual seria o principal conselho que você daria aí, que é para quem quer fazer parte desse futuro sustentável e de sucesso? Acho que a gente colocou aqui várias pontas, né, que mostram os nossos diferenciais e as nossas fragilidades. Todo mundo tem fortalezas e fraquezas, então, para qualquer pessoa que tenha interesse no setor, e a gente pensar as nossas fortalezas e melhorar, né, essas entregas, e pensar nas nossas fragilidades, né, onde a gente tem ainda pontos que precisam ser melhorados, de olho no que o mercado quer. Então, eu acho que os nossos setores, né, de proteína animal, eles têm um espaço muito grande. Nós temos, né, uma perspectiva de crescimento populacional que vai demandar uma produção de alimentos que possa acessar, né, ser acessível, ou seja, a segurança alimentar em si. Então, nós temos muita oportunidade em como um país produtor de alimentos em geral, de ocupar esses espaços e de contribuir com a sustentabilidade do planeta, oferecendo produtos de qualidade, oferecendo alimentos que são a base, né, que todo mundo precisa para um desenvolvimento saudável. Então, é lógico, nós temos que fazer isso dentro daquele equilíbrio que é a tríplice definição da sustentabilidade, mas considerar que nós temos aptidão para fazer uma produção sustentável no aspecto meio ambiente, né? Não deixar nunca de lado isso e pensar nesse equilíbrio que é o desenvolvimento econômico e social e que a gente acaba contribuindo, né, Renata, para esse aspecto social dentro do nosso país e para fora, porque nós temos condições de produzir proteína que é indispensável,
embora haja um questionamento sobre a necessidade da proteína animal, acho que isso pode gerar uma outra roda de conversas. Vai ter esse podcast Aí também. então, tá vendo? Tô dando spoiler sem saber. Mas é importantíssimo, porque a gente está falando de nutrição, né? Falando de saúde. Saúde, nutrição, como que eu faço a base de uma produção sustentável, de uma vida sustentável. Então, não tem como a gente falar de sustentabilidade sem pensar na necessidade básica do ser humano, que é a alimentação, né? E sem pensar no desenvolvimento econômico e social. Então, e por isso que a sustentabilidade é um tripé, né? E a gente precisa olhar o que sustenta esse tripé, onde que a gente tem nossas fortalezas e onde que a gente tem as nossas fraquezas e buscar manter esse equilíbrio. Esse é o meu recado. Que legal. E, Fernanda, para fechar, qual que é a sua visão de futuro da Elanco aí para o agro brasileiro? E que legado que a gente pode levar para a gente a partir de agora, né? Para que a gente pode construir a partir de agora? Acho legal a gente comentar aqui que a Elanco está fazendo 70 anos, né? Agora. Estamos celebrando aí 70 anos de Elanco. Então, realmente, assim, já é um legado grande que a gente construiu, acho que junto com o setor. A Elanco, inclusive, começou, né, com o setor do agro, com as cadeias produtivas aí de proteína, e depois que acabou expandindo para PET, mas a gente vem do setor de proteína animal. E foram 70 anos sempre buscando entregar valor realmente e não só ser uma fornecedora de produtos, né, e de insumos, mas gerar valor para a cadeia produtiva. E aí, quando a gente pensa em gerar valor, né, acho que e eu já vou falar do futuro, mas eu acho importante dar esse contexto, né, do histórico, porque ele ajuda a gente a entender futuro. Quando a gente fala em gerar valor, a gente fala em conseguir ser um facilitador, né, de certa forma, da comunicação dentro da cadeia produtiva, ligando os elos, os diferentes elos, né, que compõem a cadeia. Então, pautas importantes nesses últimos anos, como o uso racional de antimicrobianos, que a gente até, inclusive, trabalhou muito com a BPA nesse sentido, né, e com outras entidades e associações, parte de segurança alimentar, né, que a Sula comentou aqui. Então, foram pautas importantes que a gente veio participando desse diálogo, né, com toda a cadeia. E aí, sustentabilidade, né, a gente falando aqui hoje, também é a pauta que a gente quer, né, poder trabalhar e contribuir nesse sentido de promover esse diálogo entre os diferentes elos da cadeia. Porque, como a Sula bem comentou, a gente hoje, né, já é um dos grandes líderes de produção de proteína animal e exportador também, né? Já somos o primeiro em aves e bovinos. E isso só tende a crescer, né? Porque a demanda por proteína animal ela vai crescer, né? As pesquisas já mostram que por conta tanto do aumento, né, de renda per capita em muitos países é natural, à medida que aumenta a renda familiar, as pessoas querem, né, consumir mais carne, mas também como o próprio crescimento populacional, né, deve trazer esse aumento de demanda, e o Brasil é o país que tem condição, né, de atender essa demanda por proteína que vem crescendo e que vai continuar crescendo nos próximos anos. Então, o que a gente quer fazer, né, como Elanco para os próximos anos é realmente estar junto com o produtor e com os elos da cadeia, contribuindo para que o setor se fortaleça, para que produza proteína de forma sustentável, eficiente, né, e que possa oferecer essa proteína de qualidade para o consumidor. Então, basicamente, a gente quer estar junto com o produtor alimentando o mundo. Até uma veterinária bem zootécnica, né? Eu vou te falar, viu? Mas Muito quantas bom. inspirações aqui. Muito bom. E eu diria só um complemento aqui do que você falou, Fernanda. A gente tem muita oportunidade, especialmente na bovinocultura, né? Ainda para aumentar também a produtividade, né? Então a gente tem aí para poder atender mesmo essa demanda que a gente fala, né, de aumento populacional, da insegurança alimentar, a proteína aí, a gente vai fazer esse episódio mesmo, já deu spoiler aqui, mas falando aí especificamente sobre isso, né, pessoas que passam fome, e também, né, ligado à obesidade, a importância da proteína animal aí dentro desse aspecto aí, e com a oportunidade que o Brasil tem mesmo de trabalhar desse lado, de incrementar a produtividade como uma ferramenta aí
dentro da sustentabilidade, né? Isso é ser sustentável também. Chegamos ao fim desse episódio, cheio de reflexões, aprendizados e, acima de tudo, de inspiração. Agradeço imensamente a Sula Alves e a Fernanda Rô por compartilharem suas experiências e visões de futuro. E a você que nos acompanha, muito obrigada. Continue conectado com a gente e vamos juntos construir um agro que produz, evolui e transforma. Até a próxima!